A janela de madeira tremeu quando o vento atravessou a rua deserta. Mateus ficou imóvel no escuro do quarto, segurando a cortina com 2 dedos, tentando enxergar melhor o que passava lá fora. Era madrugada em São Cristóvão, interior de Sergipe. E naquela hora, ninguém deveria estar na rua. O som veio primeiro, um arrastar metálico, lento, ritmado, como correntes sendo puxadas sobre pedra. Mateus franziu a testa. Aquilo não parecia vento. Também não parecia gente caminhando. Ele afastou um pouco, mas a cortina. Foi quando viu. Figuras vestidas de preto caminhavam lentamente pela rua de terra, iluminadas apenas por velas que tremiam no escuro. Não havia cantos, não havia rezas, nenhum som humano, apenas o arrastar das correntes. A procissão. Mateus sentiu o coração acelerar. Aquela era a mesma história que os moradores da cidade repetiam todo ano durante a Quaresma. Mas ele nunca acreditou, porque ninguém da cidade participava dessa procissão. E então ele percebeu algo que fez o estômago gelar. Alguns rostos eram familiares, muito familiares. Rostos de pessoas que tinham sido enterradas no cemitério da cidade anos atrás. E no meio das figuras havia um espaço vazio, como se alguém ainda fosse chegar. Se você gosta de histórias assustadoras, já deixa o like agora, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Porque o que aconteceu naquela madrugada mudou São Cristóvão para sempre. Mateus nunca acreditou nas histórias da cidade. Ele tinha 27 anos, trabalhava com manutenção elétrica e ganhava cerca de R$ 3.000 por mês. Passava os dias entre casas antigas do centro histórico e pequenas chácaras nos arredores da cidade. Desde criança, ouvia a mesma história. Durante a Quaresma, depois da meia-noite, ninguém deveria olhar pela janela. A procissão passava. Mas ninguém sabia de onde ela vinha, nem quem participava. A avó de Mateus, Dona Celina, sempre repetia: quando os cachorros param de latir, é porque eles já estão vindo. Naquela noite, os cachorros realmente tinham parado. A cidade inteira estava em silêncio. Mateus voltou a olhar pela fresta da cortina. As figuras continuavam caminhando devagar, todas vestidas de preto, cabeças baixas, velas tremendo na escuridão. E então ele reconheceu alguém. Seu coração travou. Era seu Antônio Batista, o antigo dono da mercearia da esquina, mas seu Antônio tinha morrido há 8 anos. Mateus sentiu a garganta secar. Ele procurou outro rosto e encontrou mais. Dona Margarida, enterrada 3 anos antes. Isso não é possível. A procissão continuava avançando em direção ao cemitério da cidade, e então Mateus percebeu algo que nunca tinha sido contado nas histórias. Entre as figuras, havia um espaço vazio, como se alguém estivesse faltando, ou como se estivessem esperando. Mateus pensou em fechar a cortina, mas naquele momento, uma das figuras parou de caminhar, e lentamente virou o rosto na direção da casa dele. Mateus soltou a cortina imediatamente. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Ele ficou alguns segundos parado, tentando controlar a respiração. Talvez tivesse sido impressão. Talvez ninguém tivesse olhado para a casa. Mas a curiosidade venceu o medo. Devagar, ele voltou para a janela. A procissão já estava mais distante. Seguia silenciosa pela rua de terra que levava ao velho cemitério da cidade. Mateus decidiu fazer algo que ninguém na cidade jamais tinha feito. Ele saiu de casa. A porta rangeu baixinho. A rua estava fria e úmida. O vento trazia o cheiro de vela apagada. As figuras estavam a uns 50 metros de distância. Mateus começou a segui-las. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ninguém na procissão parecia notar sua presença. Ou talvez ignorassem.
O cortejo entrou pelo portão do antigo cemitério, um lugar abandonado há décadas. Mateus parou do lado de fora. Ali dentro, as velas iluminavam dezenas de rostos pálidos. Ele reconheceu vários. Pessoas que tinham morrido na cidade ao longo dos anos. O antigo prefeito, uma professora, um médico que tinha atendido Mateus quando criança. Todos estavam ali, parados, em silêncio, diante de uma cova aberta. Mas o que mais assustava era que a cova parecia recém-cavada. Mateus sentiu um frio subir pela espinha, e então uma pergunta surgiu na mente dele. Quem seria enterrado ali? Agora eu quero saber uma coisa de você. Você teria coragem de continuar observando ou sairia correndo dali? Porque naquele momento, Mateus decidiu ficar. E foi quando ouviu um sussurro bem atrás dele. Você não deveria estar aqui. Mateus virou rapidamente. Atrás dele estava um homem alto, vestindo roupas escuras. Era Joaquim Brandão, o coveiro da cidade. Um homem que trabalhava no cemitério há quase 40 anos. Seu Joaquim, o senhor também está vendo isso? O coveiro olhou para dentro do cemitério. Seu rosto parecia mais cansado do que assustado. Todo ano eu vejo. Mateus ficou em choque. Então, isso é real? Joaquim suspirou. Sempre foi. O vento soprou entre as lápides antigas, as velas tremiam, as figuras continuavam paradas ao redor da cova. Quem são eles? Perguntou Mateus. Gente que já morreu. Mas ainda não encontrou descanso. Mateus engoliu seco. E essa cova? O coveiro demorou alguns segundos para responder. Sempre aparece uma nova durante a quaresma. Mateus sentiu o estômago apertar. Para quem? Joaquim olhou diretamente para ele. Para quem vê a procissão. Mateus deu um passo para trás. O quê? O coveiro apontou para o cortejo. Aqueles que descobrem acabam fazendo parte. Mateus sentiu o corpo gelar. Foi quando algo aconteceu. Uma das figuras saiu da procissão e começou a caminhar lentamente em direção ao portão, em direção a Mateus. E quando a luz da vela iluminou o rosto da figura, Mateus viu algo impossível. Era o próprio pai, que havia morrido 15 anos antes. Mateus não conseguiu se mover. O pai se aproximava lentamente. A chama da vela iluminava o rosto pálido. Os olhos estavam abertos, mas vazios, como se não houvesse mais vida ali dentro. Pai? A figura parou a poucos metros, e então levantou a mão, apontando para dentro do cemitério. Mateus olhou. A cova aberta parecia mais profunda agora. O vento aumentou. As velas tremiam violentamente. As outras figuras começaram a virar lentamente na direção dele, uma a uma, como se todas estivessem esperando. Joaquim falou com voz baixa. Agora você entende por que ninguém olha pela janela. Mateus começou a recuar. Isso não pode ser real. O coveiro segurou seu braço. Escuta com atenção. Mateus olhou para ele. A procissão sempre leva alguém. Como assim? Um lugar fica vazio até ser preenchido. Mateus lembrou do espaço no meio da procissão. O lugar vazio. Então ele ouviu algo vindo de dentro do cemitério. Um som de terra caindo, como se algo estivesse sendo cavado, mas não havia ninguém cavando. A cova estava se abrindo sozinha, e então Mateus percebeu algo ainda mais perturbador. A lápide ao lado da cova. Ela já tinha um nome gravado. O nome dele, Mateus Carvalho. O desespero tomou conta. Mateus puxou o braço e correu. Correu pela rua de terra, sem olhar para trás. O vento parecia empurrá-lo. As velas desapareceram na escuridão atrás dele. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta e se jogou no chão. Ficou ali até o amanhecer. Quando o sol nasceu, tudo parecia normal. A cidade estava tranquila, como qualquer outro dia. Mas uma notícia começou a circular pelas ruas de São Cristóvão. O coveiro Joaquim Brandão havia desaparecido, sem
deixar vestígios. Mateus tentou ignorar, tentou esquecer tudo, mas naquela noite, quando o vento voltou a soprar, os cachorros da cidade ficaram em silêncio novamente. Mateus não teve coragem de olhar pela janela, mas ouviu o som, o mesmo som, correntes arrastando no chão e passos lentos na rua. Desta vez, mais um do que antes. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual parte mais te assustou?